Presidente, gravação iniciada. Obrigado. Vamos dar continuidade aos julgamentos dos processos do período da tarde do dia 25 de junho de 2020. Item 439 da pauta, Oxiteno Nordeste, relatoria do conselheiro Elcio Reis. Com a palavra, conselheiro. Trata-se de recurso voluntário, interposto contraposição à acordo da RJ, e julgou improcedente a manifestação de conformidade, em decorrência de despacho decisório da repartição de jurídica, indeferiu o pedido de restituição formulado, considerando que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de outro débito do sujeito passivo. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a reforma do despacho, com reconhecimento integral do direito creditório, informando que, em razão da não retificação da DCTF, o débito restou vinculado indevidamente. O acordo da RJ delegatório do pedido restou emendado dessa forma. Registrou o julgador de primeira instância que o então manifestante não juntara um único documento ou evidência que comprovasse suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza do crédito que alegava ser detentor. Cientificada a decisão, em 22/10/2003, o contribuinte interpôs recurso 2013. O contribuinte interpôs recurso em 18/11/2013 e requereu a reforma do acordo recorrido com reconhecimento do direito creditório, aduzindo: a Receita Federal tinha todas as informações necessárias ao reconhecimento do crédito. No dia 6/4/2006, transmitir a DCTF relativa ao mês de fevereiro de 2006, indicando débito de IPI no valor tal. No dia 21/7/2006, realizou espontaneamente recolhimento complementar, sendo 34 mil relativo ao principal, 6.803 a multa de mora, objeto do pedido da restituição, bem como juros. No dia 11/8/2006, apresentou a DCTF retificadora do período sob comento, contemplando o pagamento complementar. Em razão do fato de que o pagamento complementar se dera espontaneamente, a multa recolhida era indevida, em razão da denúncia espontânea, conforme jurisprudência do STJ e da PGFN. Necessidade de administração pública observar o princípio da verdade material, conforme doutrina e jurisprudência. É o relatório. Pode passar para o voto. O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos. Conforme acima relatado, trata-se de controvérsia relativa ao despacho decisório da repartição de origem, quem não se conheceu o crédito pleiteado ou se referir a pagamento vinculado a outro débito do sujeito passivo. Há que se registrar que foi somente após a aprovação do acordo de primeira instância que a questão relativa à necessidade de se apresentarem provas do direito creditório veio à lume neste processo, pois até a aprovação do despacho decisório, a questão se reduziu às informações prestadas em DCTF e nos DARFs, não tendo o contribuinte sido intimado para prestar esclarecimentos adicionais, conforme se pode verificar também do demonstrativo de informações complementares da análise do crédito, presente à folha 9. A par do acordo de primeira instância, fundamentado na ausência de prova do crédito, o contribuinte carregou aos autos, junto com o recurso voluntário, vasto conjunto probatório, dando sustentação aos seus argumentos. Nesse contexto, mostra-se extensiva ao presente caso a exceção prevista na linha C do parágrafo 4 do artigo 16 do PAF, que estipula que a prova documental poderá ser apresentada após impugnação quando se destine a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. Verificando os argumentos encetados nos recursos voluntários, os documentos em que se sustenta, é possível concluir o seguinte: a DCTF original, relativa ao mês de fevereiro de 2006, indicando débito de IPI no valor de 1.335.000, foi transmitida no dia 6/4/2006, e o valor respectivo foi recolhido em 15/3/2006. Essas informações foram obtidas nos documentos de folhas tais. No dia 21/7/2006, o recorrente efetuou o recolhimento complementar no montante de 42.000, sendo 34.000 o principal e 6.000 a multa de... Presidente. O recorrente havia se antecipado, recolhendo espontaneamente o valor do tributo e seus acréscimos legais anteriormente... Pois não. Eu tive um problema aqui, conselheiro Elcio. Se puder voltar 2 parágrafos, agradeço. Pois não. Agora? Pode começar, por favor. Verificando os argumentos encetados pelo recurso voluntário, verificando os argumentos encetados em recurso voluntário e os documentos em que se sustenta, é possível concluir o seguinte: a DCTF original, relativa ao mês de fevereiro de 2006, indicando o débito de IPI no valor de 1.335.000,
foi transmitida no dia 6/4/2006, e o valor respectivo recolhido em 15/3/2006. Essas informações foram obtidas no documento folha 69 a 71. No dia 21/7/2006, o recorrente efetuou o recolhimento complementar no montante de 42 mil, sendo 34 mil relativo ao principal, 6 mil à multa e 1.544 de juros. No dia 11/8/2006, ele apresentou a DCTF retificadora do período sob comento, contemplando o pagamento complementar. Verifica-se, portanto, que o recorrente havia se antecipado, recolhendo espontaneamente o valor do tributo e seus acréscimos legais anteriormente à sua inclusão em DCTF, tendo-se, portanto, configurado a denúncia espontânea do artigo 138 do CTI. Não consta dos autos que o recorrente se encontrava sob ação fiscal no período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de pedido de restituição por ele formulado. Nesse sentido, aplicando-se ao presente a decisão do STJ, né, recurso repetitivo, aí a decisão, que eu já tinha lido no voto anterior, considerando-se a decisão do STJ supre os elementos probatórios carreados aos autos, constata que, tendo sido a DCTF retificada após o recolhimento efetuado, aplica-se ao presente caso a denúncia espontânea, tendo, portanto, por configurar direito à restituição do valor pago a título de multa de mora. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso. Presidente, sua voz cortou. Congelou aí. Congelou? Voltou. Agora voltou. Voltou? Leonardo Andrade. Acompanhe o relator. Acompanho. Macedo. Pedro. Como sempre, um excelente voto. Acompanho o relator. Marcos. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. O próximo, 440, saiu de pauta. 441 é meu, SMO. Então vamos lá, o processo do item 441, a importação e exportação. Minha relatoria. É um auto de infração lavrado em 26/10/2015, formalizando a exigência das diferenças de imposto de importação e os demais tributos vinculados, com acréscimo de juro e mora, em razão de subfaturamento na importação das mercadorias, além da multa de ofício qualificada em 150%, multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, e da multa proporcional ao valor aduaneiro em razão da apresentação de fatura comercial com falsidade material e ideológica. O importador registrou uma DI com 11 toneladas de plantas artificiais de seda, exportador, fabricante chinês. O valor das mercadorias declarada na DI é de $26.098. A DI foi parametrizada para o canal cinza de conferência aduaneira em decorrência de decisão da COANA, que detectou que a relação entre o valor declarado pelo peso líquido das mercadorias da declaração estava com o valor incompatível, levando-se em conta o preço da commodity utilizada como matéria-prima, neste caso, o polietileno. Em decorrência, foi instaurado o procedimento especial previsto na IN 1169, que determina a retenção da mercadoria até a conclusão do procedimento, quando suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, dentre elas a autenticidade decorrente de falsidade material ou ideológica de qualquer documento comprobatório apresentado na importação, inclusive quanto ao preço declarado.
Importador impetrou mandado de segurança, obtendo do juízo decisão liminar de prosseguimento do despacho aduaneiro e consequente liberação da carga mediante depósito do valor aduaneiro. Os fundamentos da autuação. A fatura comercial e o PAC ilícito que instruíram a DI são material e ideologicamente falsos, pois as assinaturas divergem de documentos semelhantes que acompanharam outras DIs dos mesmos intervenientes, importador e exportador. Essas são as acusações. O importador não apresentou as provas que a autoridade fiscal entendia necessárias à comprovação da regularidade formal dos documentos, a saber, ausência de completa identificação do signatário da fatura comercial, o despacho de exportação do país de origem e consularizado por oficial brasileiro. E, por último, a diferença média de 11% entre os preços praticados na DI, objeto da autuação, e de outras duas do mesmo fabricante exportador, que não foi justificado. Em suma, concluiu a autoridade fiscal que, sendo a fatura falsa em sua forma, o seu conteúdo, os preços declarados igualmente o são falsos. No enquadramento legal, incisos 6 e 7 do 105 do Decreto-Lei 3766, reproduzido no RA 2009, no artigo 689, incisos 6 e 7, relativamente à aplicação da penalidade de perdimento com a sua conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro. O arbitramento dos preços da mercadoria teve por fundamento a falsificação da fatura comercial, situação enquadrada como fraude, segundo a definição do artigo 72 da Lei 4.502 de 64. E sua base legal foi o artigo 88 da MP 2158-35 de 2001. Ciente do auto de infração, o contribuinte interpôs impugnação. Quais são os argumentos mais relevantes? O fisco não realizou qualquer análise das mercadorias anteriormente importadas para afirmar que eram idênticas. Os documentos acusados de falsificação foram todos emitidos pelo exportador. Foi apresentado o documento no qual o representante legal da empresa exportadora afirma ter assinado todos os documentos da negociação e que os preços da importação sob análise sofreram redução em razão de defeitos e qualidade inferior. Há inconteste bis idem nas penalidades aplicadas. Não há possibilidade jurídica de cobrança de diferença de tributos e aplicação de penalidade de perdimento. Há evidente boa-fé. O arbitramento não seguiu as regras de valoração previstas no AVAGAT. A fiscalização deveria realizar perícia na documentação para constatar eventual falsidade. VRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação. O acordo corroborou integralmente os fundamentos da autoridade fiscal para confirmar a falsidade material e ideológica da fatura comercial e o subfaturamento dos preços em face das provas acostadas pelo fisco. No recurso voluntário, reprisa suas razões de defesa em relação à impugnação. Esse é o relatório. Voto. No relatório deste voto, ainda que sucinto, restou evidente que os fundamentos da acusação fiscal que deu aso ao lançamento foi a falsificação material da fatura comercial, devido à aposição de assinatura que não corresponde a outras do mesmo exportador, para a qual o importador não comprovou quem foi o seu signatário, e a consignação de preços, em média, inferiores em até 11% em relação a outras duas negociações envolvendo os mesmos intervenientes, consubstanciando assim também a falsidade ideológica do documento instrutivo do despacho aduaneiro. O excerto do relatório fiscal, folha 42, a seguir reproduzido, expressa os termos da conclusão fiscal. O que ele diz, a fatura comercial acima é ideologicamente falsa, uma vez que os valores apresentados no citado documento, alertado pelo SERAD Coana,
por ser indiciário de fraude, é até 11% inferior aos valores já declarados em situações idênticas pelos mesmos intervenientes. Aí, no parágrafo seguinte, tem-se ainda que a fatura comercial colacionada é materialmente falsa, uma vez que a assinatura supostamente atribuída a UVEI é grosseiramente divergente das assinaturas apostas em documentos paradigmas. Pois bem, analisemos as provas colacionadas pela fiscalização para a conclusão da falsidade da fatura comercial. Falsidade ou não, né? Em primeiro lugar, tem-se a divergência na grafia da fatura comercial apresentada no despacho aduaneiro, em relação a outros 2 exemplares de fatura apresentado em outras 2 DIs, que a fiscalização aduz que o importador não logrou êxito em comprovar que seu signatário era responsável pelas operações realizadas, quer pela não apresentação de documentos ou pelo não cumprimento das exigências fiscais formalizadas nos termos de intimações, que era para a apresentação do despacho de exportação realizado na China. Vejamos as imagens dos documentos mencionados. Os 2 de cima são as DIs anteriores, que ele diz paradigmas, e a de baixo é a assinatura posta na DI auditada. De fato e a rigor, a assinatura na DI 17.4, que é essa, parece não corresponder exatamente às outras 2 DIs. Ocorre que o argumento fiscal é frágil como prova da falsificação da fatura comercial da importação de objetos presentes autos. O veredito que as assinaturas comparadas não são as mesmas haveria de ser produzido em exame grafotécnico em procedimento pericial. Contudo, um laudo conclusivo somente poderia assegurar que as assinaturas são ou não idênticas. Nas circunstâncias do caso, improvável que o perito apontaria que o autor da assinatura não seria representante legal do exportador chinês. Contradiz a prova aventada pela autoridade fiscal a declaração prestada por UVEI, anexada às folhas 32 e 33, na qual o declarante apresenta-se como representante legal da empresa fabricante exportadora das mercadorias para a recorrente e afirma ser ele o autor das assinaturas e rubricas em todas as faturas e listas de embalagens. Pedro, está na escuta? Pedro, está ouvindo? Pedro, Será? Sim, presidente. Ok, Perdão. continuando. Essa prova deveria ser não só refutada pelo fisco, como também derruída com outras. Referido documento foi apresentado na fase de procedimento fiscal e poderia ter sua autenticidade formal e material levada à prova pelos meios legais de intercâmbio de informações entre as aduanas brasileiras e chinesa, conforme prevê atos normativos da Receita Federal, algo que a autoridade fiscal não se desincumbiu em providenciar. Relevante ressaltar que, diante da negativa do contribuinte ou sua falta de colaboração em apresentar documentos do exportador, não só a comprovação da autenticidade da declaração prestada por UVEI poderia ser verificada junto ao país exportador, como todos os documentos apresentados no despacho da DI 17.4, e mormente a declaração oficial de exportação, que a autoridade fiscal assegura ser bastante confiável. Conquanto a IN 327, eu não coloquei a data, eu acho que é 2003, 2005, 2007, prevê que o importador deverá apresentar referido documento, caso solicitado pela fiscalização. É situação que não depende de sua exclusiva vontade. Nesse ponto, é de se concordar com o contribuinte de que o importador não poderia exigir que o exportador lhe forneça documentos apresentados aos órgãos governamentais chineses, pois que permanece à mercê da disposição colaborativa daquele exportador. Em segundo lugar, entendo que precipitada e equivocadamente, a autuação toma como presunção absoluta de que a falsificação da fatura, em razão da divergência de assinatura na comparação com outras 2, permitiu a conclusão de que a diferença de preço médio por unidade de peso, preço por quilo, das mercadorias importadas na DI 17.4, na ordem de até 11% inferior aos preços por quilo das outras 2, seria prova cabal do subfaturamento do preço
da presente importação. Novamente, está-se diante de uma prova e conclusão frágil que não prescindiria de averiguações aprofundadas. Há uma, porque a diferença de preço da ordem de 11%, além de pouco expressiva, foi tomada na comparação da totalidade das mercadorias de DIs distintas, cuja natureza e constituição não se tem conhecimento de suas semelhanças, uma vez que apenas poucas referências de produtos são coincidentes, referência de uma com a outra. Então, nesse despacho auditado, algumas referências, poucas, também havia nas duas DIs que a fiscalização entende paradigma. Em outras palavras, se nas DIs que se comparam, não é compraram, é comparam, se compararam os preços, os produtos possuírem que se... A redação aqui ficou meio esquisito. Eu vou deixar em vermelho para depois rever isso aqui. Em outras palavras, se nas DIs que se comparam os preços, os produtos possuírem pesos distintos, se você compara preço, mas os produtos são de pesos distintos e a referência é preço por quilo, é a conclusão que vamos chegar. Os preços médios por unidade de peso também serão diferentes, levando à conclusão errônea de que há diferenças nos preços médios unitários. Se você compara preço por quilo, não dá para estender depois em preço unitário, dizer que é a mesma relação de diferença. Há duas. Tanto o importador como o exportador declararam diferenças de preços a menor em decorrência da qualidade do produto. Ora, se tal declaração não mereceu aceitação, a autoridade fiscal haveria de averiguar mais atentamente, inclusive com a produção de laudo merciológico ou obtenção de informações junto ao país exportador. A 13, sem esgotar as possibilidades de comprovar o subfaturamento, o fisco dispunha de outros meios hábeis para demonstrar o ilícito, a saber, a comprovação de que o importador teria pago pela mercadoria valor superior ao informado nos documentos de importação e, em especial, remeter a divisas por meios alternativos e marginais em relação ao contrato de câmbio apresentado no despacho. E verifica-se que o motivo que a Coana selecionou a DI para o canal CISA de conferência foi o preço médio por quilo das mercadorias ser inferior ao preço por quilo da matéria-prima da qual as flores artificiais eram fabricadas. Assim, mais uma vez, um laudo merciológico poderia auxiliar a fiscalização na comprovação de que os preços declarados não se sustentavam, e com os acréscimos de outras provas ou indícios, não se sustentavam, vírgula, e com os acréscimos de outras provas ou indícios, vírgula, poderiam constituir um robusto conjunto probatório do subfaturamento, aliado ou não aos indícios e provas da falsificação da fatura comercial. Concluo que a autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar a falsidade ideológica e material da fatura comercial que instruiu o despacho aduaneiro da DI final 17.4, e tampouco o subfaturamento dos preços das mercadorias nela declarada. Em que pese o esforço argumentativo da autoridade fiscal, tal não foi capaz de produzir provas satisfatórias para o convencimento pessoal deste relator de que o preço ou o valor praticado na operação não foi ou informado pelo importador na declaração de importação. A situação narrada na autuação é de mera comparação de preços praticados em duas DIs em que a fiscalização entendeu prevalecer o maior, pois assim constatou outrora. Assim resta, portanto, exonerar o recorrente do crédito tributário lançado em auto de infração. E, diante de tal decisão, deixo de enfrentar todas as demais matérias de defesa suscitadas em recurso, pois que prejudicadas. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Pro voto ou algum debate? Para mim, pode ir para o voto. Elcio. O que significa merceológico? Bom, o Leonardo, o laudo merceológico é feito por aquele profissional que ele leva em consideração a constituição daquele produto. Quais são os insumos utilizados na fabricação daquele produto. E quando ele pega que um só insumo, ou o conjunto deles, o preço médio por quilo já, da matéria-prima já supera o produto elaborado, está escancarado o subfaturamento.
Porque, além do preço da matéria-prima, há de se levar em conta custos de produção, né? Mão de obra e tudo mais. Então, torna-se até elementar, comprovando-se que, por exemplo, você pega um plástico, você pega um elemento químico, que você tem preços, cotações em publicações internacionais ou até mesmo como commodities em bolsas, se você prova que o preço dele é superior ao produto importado no Brasil, dificilmente o importador sustentaria que é má qualidade do produto ou qualquer outra coisa, um desconto excepcional. Esse laudo não sequer foi cogitado. A questão é que o fiscal ele tomou como premissa a simples informação da COANA. No meu entender é isso. Olha, a COANA disse, está subfaturado porque o preço do polietileno por quilo é maior do que o preço por quilo das flores. Ficou só nisso, sem a prova. Ok? Aí tem o pior, ele diz, olha, se as assinaturas não batem, é porque, olha as premissas, a assinatura não bate, então ela é falsa. Se ela é falsa, o preço nela declarado também é falso. Então, Acompanho. Obrigado pela explicação e acompanho. Andrade. Acompanho, presidente. Macedo. Acompanho. Se você não ficou convencido, como é que eu vou ficar convencido aqui? Pedro. Paulo, já são quase 5 anos trabalhando juntos, julgando processos desse tipo, né? E faço das palavras do Leonardo Macedo as minhas. A gente sabe que você entra no detalhe, parabéns pelo voto, e realmente, né? Se pegar o preço de um outro exportador e autuar o contribuinte só com base nisso, não dá para manter um auto de infração assim. Parabéns, acompanhe, presidente. Marcos. Acompanhe o relator. Laércio. Foi uma verdadeira aula sobre subfaturamento, eu diria. Parabéns pelo voto, acompanho. Obrigado. Márcio. Como relator. Então, item... Opa, falhou aqui. Então, no item 441, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Finalmente, podemos já quase comemorar o último processo do dia e da reunião. Item 442, Beira Rio Indústria e Comércio de Bebidas, conselheiro Pedro. É o último que a gente vai julgar hoje? É o último, porque depois os do Laércio 443, 444, 445 foram tirados de pauta a pedido de PGFN. Os dois primeiros e o Norsa. Tinha um Norsa, eu deixei por último porque, né? Eu falei, vai todo mundo perder o voo. Que bom, hein? O último seria Esse Norsa. tipo de surpresa é bom, né, Pedro? Nossa. Norsa, né? Norsa é conhecido na turma, são longas discussões. Nossa, é pesado. Pessoal, vamos lá, pode iniciar, presidente? Pode iniciar. Beira Rio. Esse processo, como dizia a nossa amiga Tatiana, conselheira, ex-conselheira da turma, esse processo é fácil e difícil. Ai. Então, é o último, eu vou fechar com chave de ouro aí. Mas vamos lá. Faz tempo que não sai nada em vista. Pode ser que saia. Bom, só pela quantidade de arquivos aqui. É o seguinte, eu vou simplificar para vocês. Sistema de medição de vazão. Já ouviram falar disso, né? As indústrias de bebidas foram obrigadas a instalar isso por uma época. Aí teve uma discussão se teve retroatividade benigna e parou de cobrar isso das empresas, né?
Aí a Câmara Superior julgou recentemente, falou, não teve retroatividade benigna porque sempre manteve essa exigência. Então, não é que ela foi extinta do ordenamento jurídico, não foi, ela existe. A lei só aperfeiçoou, não deixou de existir. Então, eu nem entro nesse aspecto, né? E eu concordo que não há retroatividade benigna nesse caso. Então, o que acontece nesse caso aqui? O fiscal autuou a empresa, então, cobrando, aplicando a multa lá, prevista no dispositivo lá. Eu vou ler aqui depois. Um ADE, que exige isso. A implantação desse sistema de medição de vazão na produção de bebida, né? Falou, olha, você não implantou na data que tinha que ter implantado, né? E acontece que o contribuinte, ele vem com laudo, na minha opinião, que é bem feito, fala, olha, para você falar porque assim, existiam níveis de produção, dependendo do nível de produção, o contribuinte se encaixava numa data de instalação do sistema, certo? Então, quem produz 200 vai até o dia 30 de abril. Quem produz 100 vai até o 30 de março. E assim vai. E o fiscal fez um cálculo considerando uma capacidade instalada do contribuinte menos minucioso do que o cálculo que o contribuinte apresentou no laudo, dizendo que a capacidade instalada dele é outra, e a DRJ não considerou esse laudo e ainda assim falou que é um laudo assinado por arquiteto, que não vale nada esse laudo. Mais ou menos nesse sentido, assim, a impressão que dá. Eu falei, nossa, um arquiteto, né, assinando um laudo de... Aí eu fui lá ver, eu analisei o laudo e tem CREA. É um laudo de engenheiro, não é um laudo de arquiteto. Esse laudo simplesmente não pode ser desconsiderado. E aí eu fui atrás para ver se o CARF tem a definição do conceito de capacidade instalada, né? E vi que a própria lei, lá, a exigência, né, na norma legal, ela fala como deve ser calculada essa capacidade instalada, né? Só que aí, nesse mesmo dispositivo, ele usa uma outra palavra, que é a seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá, ponto importante. A fiscalização, ela calculou a capacidade instalada unicamente com base no manual da máquina envasadora, que está lá em folhas 11. Ou seja, não considerou um cálculo, que é o cálculo que normalmente se faz para considerar a capacidade instalada de uma indústria, né? Você tem que considerar os intervalos, por exemplo. Capacidade instalada seria a produção máxima em um dia. Esse é um conceito usual. Só que considerando intervalos, né? Produção máxima dentro do possível, né? Existem intervalos legais, por exemplo, né, que tem que ser considerados. Então, o que o fiscal fez foi considerar a capacidade de produção máxima dela num dia inteiro sem parar, né, conforme o manual. Então, assim,
E desconsiderou, a DRJ desconsiderou o laudo. Então, a primeira proposta é que a autoridade de origem analise de fato a capacidade instalada do contribuinte de acordo com o que está definido lá, que tem conceito de capacidade instalada na lei, e verifique se esse laudo apresentado pelo contribuinte por engenheiro capacitado procede ou não. Então, esse é o primeiro voto, para descer em resolução. Se a turma entender que a gente pode analisar o laudo, eu trouxe um voto no mérito também, né? E aí, se a gente for para o mérito, eu tenho mais detalhes para apresentar para vocês. Mas, então, só para finalizar, se vocês quiserem ler o dispositivo que cobra isso, está lá na minha minuta de resolução. Eu coloco logo no começo do voto, é o inciso 2 do artigo 4º do ADE, COFIS 23/2007. Ele define o conceito de capacidade instalada, né? Parágrafo 1º, perdão. Olha lá, a produção anual, o somatório das capacidades nominais de envasamento. Isso que eu queria lembrar aqui, ó. Ele define o que é capacidade instalada. Aí ele fala, capacidade instalada de produção anual é o somatório das capacidades nominais de envasamento de todos os enchedores de cerveja e refrigerantes. Aí eu fui buscar o que é capacidade nominal, né? Não está definido na lei. Então, aí eu fui pesquisar, achei na CNI. A CNI faz um acompanhamento da capacidade instalada, não, da capacidade nominal da indústria no Brasil, para dizer qual é capacidade obsoleta, né, no Brasil, como é que fala mesmo? Esqueci, parada, né? Então... Ociosa, isso. Então, eu fui buscar esse conceito lá. E, realmente, pelo que eu vi, faltou, além de não considerar o laudo que o contribuinte juntou, faltou fiscalização, utilizar um conceito razoável de capacidade nominal. Não simplesmente pegar lá o máximo da produção que está lá da máquina no manual e considerar aquele sem nenhum parâmetro, né, de intervalos e tal. E vi que a CNI, para utilizar, para fazer esses cálculos, utiliza os intervalos legais. Então, esse é o voto, presidente, e o relatório. Uma proposta de diligência para ver isso aí direito, esse laudo aí. É isso. Ok. Elcio? Assim, eu acompanho. E a DRJ, ela afirma que mesmo aplicando os cálculos do contribuinte, mesmo assim, ela afirma, né? Mesmo assim, ele estaria obrigado. Vamos confirmar, então, lá na origem. Né? Ela afirma mesmo, Elcio. Só que aí eu fui ver o laudo lá do contribuinte e o contribuinte está dizendo exatamente o contrário no laudo. Ele fala, não, eu não atingo esse nível aí que você está falando. E ele prova, ele mostra a máquina, faz um cálculo mesmo, né, profissional. Ok, eu acompanho. Engenheiro. Ok. Leonardo Andrade? Só um momentinho, presidente. Eu acompanho, presidente. Eu acho que só, de repente, se o conselheiro Pedro permite, que nós não sabemos a atual situação da recorrente, né, a capacidade produtiva dela.
que seja verificada a capacidade produtiva da enchedora, né, à época. É exatamente o que eu estou colocando lá, Toledo. Está lá exatamente, ó, definidos no existente entre 20 de 3 de 2006 e 30 de junho de 2008. Tá, Tô- mas acho que tem que ser naquela enchedora, né, porque de repente tem outra, aí fica prejudicado, né? Não, mas é isso mesmo. Tá claro, tá claro. Pode Acompanhe. deixar. Inclusive, a gente está seguindo um precedente da nossa turma. A Ana Clarissa, a ex-conselheira que foi. Ok. Leonardo Macedo, Acompanho, presidente. Marcos, Acho que não é relevante não, mas tá dando uma olhada no laudo lá, ele é arquiteto mesmo. Como assim? Né? CREA é Mas aí Arquiteto tinha CREA antigamente, agora que é CAL. Há poucos tempos passou para CAL, mas antes era CREA. É Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Minha mãe é arquiteta. Mas ele é só arquiteto? O que é arquiteta, Leonardo? Sua mãe? Minha mãe é do CREA. É arquiteta, quer dizer, é inscrita no CREA. Agora é CAL, né? Não, mas posso dizer, arquiteto, eu fui da Câmara Técnica de Legislação Urbanística de São Paulo. Eles são eu acho que eles são mais envolvidos nas obras do que os engenheiros. Isso, muito bem preparado. né? Inclusive para a questão de ordem, capacidade instalada. Acho que o Elcio é arquiteto. O Elcio é arquiteto. Antigamente, por exemplo, meu diploma é engenheiro arquiteto. Antigamente era Exato. arquiteto. Esse argumento aí não é um bom argumento, essa história de que é do CREA, o laudo é do CREA. Profissional inscrito no CREA. Sim. O síndico do meu prédio usou esse argumento. Eu apresentei uma RT lá para instalar ar-condicionado e era arquiteto. Ele é engenheiro, ele queria que fosse engenheiro que fizesse a RT. Não tem nada a ver, não. Nada a ver. Sabe que o arquiteto que assina, que é o responsável das obras públicas aqui, toda a Câmara Técnica, alteração da legislação urbanística, capacidade instalada. Arquiteto entende de tudo. Tudo. Lógico. Tô enchendo, tô brincando. Não, mas é envolvidaço. Inclusive, eu acho que eles são mais aptos para calcular a capacidade instalada do que o engenheiro. Bom, vocês me fizeram eu me perder. Quem que está votando? Marcos? Eu acompanho, presidente. Você acompanhou. Então agora é o Laércio. Eu acompanho. Márcio. Então, estou acompanhando também o relator, porque para que seja ferida aí essa questão da capacidade instalada, porque ela deve ter se confundido com capacidade nominal, capacidade efetiva, e eu acho que o laudo vai saber especificar exatamente esses institutos e vai esclarecer melhor a situação. Eu estou acompanhando. Ok. Eu também acompanho. Então, a decisão será a seguinte. Eu fiz um ajuste, mas eu já te passo, Pedro. Resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora 1. Certifique a capacidade instalada do estabelecimento da recorrente nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º do ADE-COFIS 23/2007, definidos no existente entre 20 de 3 de 2006 e 30 de 6 de 2008, com respaldo em documentos de natureza técnica, comprovando as respectivas fontes ou em laudo a ser emitido por instituição credenciada pela RF, nesse possível. 2. Considere e compare o laudo apresentado pelo contribuinte às folhas 193. Elabore relatório ou parecer conclusivo. 4. Dê ciência ao contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias. Então, essa é a decisão
no julgamento do item 442. Como eu disse, o item 443, 444 e 445 foram retirados de pauta. Então, Pedro, estou mandando aqui para você. Pesados. Aqui a resolução, mandei a resolução para você. Presidente, Márcio. Então, encerramos agora o julgamento do último processo da reunião de junho de 2020. Quero agradecer a participação toda especial do Marcos, que acrescentou, Dr. Marcos, acrescentou muito à turma. Eu acho que vai fazer a gente refletir em algumas coisas que talvez não éramos ainda levados a isso, né? Mas agradeço a tua participação, Marcos. Obrigado, Marcos. Estreia do Márcio também. Obrigado. Bem-vinda. Tenho certeza que vai acrescentar muito à turma. E agradeço aos demais colegas, Elcio, Leonardo Andrade, Leonardo Macedo, Pedro e Laércio, pela colaboração. Estamos aí, vencemos a primeira etapa. Opa! Principalmente com a graça de Deus. Sim, Pessoal, amém. então, muito obrigado. Uma boa noite para todos. E peço ao Leonardo Andrade que pode encerrar a gravação. Gravação sendo encerrada, presidente.